Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 29 de setembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, porque nós vamos conversar com a médica pneumologista Daniele Vasconcelos, que já está aqui com a gente nos estúdios da CNT. Antes, porém, quero rodar uma matéria, uma reportagem do Luiz Felipe Rodrigues. Em Belford Roxo, um menino de 7 anos perdeu a vida graças à negligência da prefeitura da cidade. O que era para ser só alegria, ele estava num campo de futebol com o irmão jogando bola, um poste, vários postes que foram retirados já há alguns meses de uma futura praça, porque a praça estava largada, a prefeitura falou que ia fazer uma obra gigantesca, que ia fazer uma obra bacana para melhorar a comunidade, a obra nada de começar, nada de começar. Postes foram retirados, mal armazenados, causando um acidente, uma verdadeira tragédia em Belford Roxo. Triste demais, mas nós vamos mostrar agora aqui no programa que defende você. Põe na tela. O menino Samuel Vitor de Oliveira, de apenas 7 anos, morreu na noite desta segunda-feira após ser atingido por 2 postes enquanto assistia a um jogo de futebol na Praça do Azul, no Barro Vermelho, em Belford Roxo. A praça está passando por uma reforma e os postes foram empilhados sem qualquer proteção. 2 deles rolaram e atingiram o menino. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo lamenta o ocorrido com Samuel e diz que dará todo o suporte à família. Destaca também que a área onde ocorreu o acidente estava sendo limpa para em seguida ser feita licitação para obras de revitalização. A Prefeitura vai verificar as causas do acidente. No Facebook, a mãe de Samuel, Karen Oliveira, fez diversas postagens. Em uma delas diz: "A dor aqui é grande. Você sempre será lembrado. Onde você chegava, você trazia alegria. Não entendo por quê, mas Deus sabe de todas as coisas." Triste demais, né? Todos nós que acreditamos em Deus, sabemos que o poderoso sabe, de fato, de todas as coisas. Mas é triste a gente morar numa cidade onde a falta de cuidado, a falta de atenção, né, de secretários, de assessores, de gestores públicos, vai num crescente tão grande que cuidados básicos como esse do armazenamento de postes, né? Os postes foram colocados em forma de pirâmide, né? Começa lá, se for 5, 4, 3, 2, 1, mas o da base precisa ter uma escora chamada cunha, uma cunha, 2, 3, para que aquele poste da base possa suportar os postes que foram colocados acima dele. Isso não aconteceu nesse caso dessa praça que já está ali há meses. Primeiro destrói a praça prometendo que vai fazer, depois corre atrás do processo, depois é que vão fazer o projeto com o engenheiro, com o arquiteto, mas antes a ordem em Belford Roxo é sair quebrando tudo para depois fazer. É triste isso acontecer, porque as vidas, né, como o caso do menino, acaba de ser perdido, um jovem que tinha na ideia o sonho de ser jogador de futebol, tinha na cabeça, vivia falando isso. E era um bom jogador, gostava de bola, né, e de estudar também. Triste demais, a comunidade de Belford Roxo, o povo de Belford Roxo está revoltado com essa situação. E a prefeitura da cidade precisa dar mais do que uma nota para a imprensa, que a gente chama de nota-pé. Eu não me relaciono bem, a verdade é essa, um caso ou outro, com esse pessoal da assessoria de imprensa. Eles têm um costume esquisito de ver tudo colorido. E eu costumo ver preto e branco, enxergo preto e branco a situação como ela se apresenta. É mais fácil falar a verdade do que dizer que as obras não estão nada, estão paradas, jogaram lá um pouco de material, retiraram os postes, fizeram uma lambança lá. E em vários outros lugares.
Não é só em Belford Roxo que isso acontece, não. Ainda mais quando nós estamos nas proximidades de eleições. Perto de eleições, muitos candidatos ou pré-candidatos são capazes de coisas que nós não podemos imaginar, mas eles conseguem fazer o inimaginável. Triste demais. Uma coisa muito triste e agora uma notícia muito boa. O governador Cláudio Castro acaba de exonerar, mandou embora, demitiu o comandante-geral e secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel sempre esqueço o nome dele. Como é que é o nome, Gustavo? Roubadei. Ele foi demitido do Corpo de Bombeiros, exonerado, perdeu a função, não de coronel, por enquanto. Porque, segundo informações que nos chegam, ali o quartel, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, está sendo palco de uma investigação rigorosa, mais ainda agora no governo que se apresenta como o governo da moralidade, que é o atual governador Cláudio Castro. Está melhorando, tem nomeado gente com compromisso, como é o caso do secretário de Estado da Saúde, né? O almirante Carlos Alberto Chaves, que é pneumologista também, é um grande profissional da área, um grande gestor, já deu diversas provas de capacidade, de competência, seja na direção do Hospital Adão Pereira Nunes, seja no Hospital Getúlio Vargas, no comando da regulação estadual e agora mais recentemente no Ministério Público Estadual. Então, eu acredito, sinceramente, que o governador Cláudio Castro vai mandar investigar, além das investigações que o coronel Roubadei já responde, investigar a fundo, principalmente as compras de equipamentos no Corpo de Bombeiros. Compras feitas com recursos do Estado, né, e da União também, do governo federal também. Isso é fundamental que essa investigação aconteça. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, vou conversar com a médica pneumologista Daniele Vasconcelos. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Doutora Daniele Vasconcelos, pneumologista, eu tenho um orgulho muito grande, duplamente, claro, em poder conversar contigo aqui no nosso Fala Baixada a respeito do Covid novamente, porque existe uma preocupação no Brasil inteiro da volta da contaminação pelo Covid, né? E aí, é verdade que isso vem acontecendo a partir do feriado de 7 de setembro. Antes, muito obrigado pela tua presença aqui de novo. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez duplamente, o pai e apresentador. E assim, é verdade sim, a gente tem observado sim um aumento de casos, infelizmente as pessoas elas parecem que perderam um pouco do medo que aconteceu, que vem acontecendo nesses últimos 6 meses, nós já vamos aí para 6 meses e meio, 7 meses de pandemia no país, no mundo, já desde do final do ano passado, né, desde dezembro. E aí o que a gente observa é que agora, principalmente depois desse último feriado que a gente teve agora, onde a gente pôde observar aí aglomerações para todos os lados, pessoas
desrespeitando qualquer tipo de distanciamento, pessoas simplesmente não usando a máscara de proteção. E aí, como a gente tem um período de contaminação, né, de viral, nesse período de 2 semanas depois desse feriado de 7 de setembro, a gente começa a observar, sim, presencialmente em consultório, unidade de saúde, talvez ainda não muito em dados oficiais, né, muitos locais ainda com bandeira verde, essa coisa toda, que é a classificação que os municípios usam, mas a gente já vem observando, sim, essa curva crescente de casos, a gente já pensa já em segunda onda de infecção, que é o que está sendo conversado. Isso pode ter acontecido em razão de alguns estados iniciarem precocemente a flexibilização, a abertura de alguns segmentos, por pressão empresarial, por pressão de segmento, restaurante, bares e show, e isso e aquilo, ou é por insubordinação dos que dirigem determinadas casas, ou, mais uma possibilidade, se pode ser isso, o Estado não tem tamanho suficiente, nem fiscalização capaz de controlar quando as pessoas se insubordinam contra determinado assunto. Pode ser isso? É possível, sim. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de não sentirem compaixão pelo próximo. Eu acho que talvez isso seja hoje o que a gente mais observa. Porque se você pegar, se você colocar, eu sempre falo muito isso para os meus pacientes, se você colocar assim 50 pessoas na sua frente e hoje perguntar, você conhece alguém que morreu de Covid? Invariavelmente essas 50 pessoas vão falar que sim. E a gente para e pensa assim, então como é que pode você conhecer alguém próximo a você, um familiar, um amigo, um vizinho, não importa, que tenha morrido dessa doença que hoje ainda é uma doença nova, a gente conhece pouco ainda do funcionamento dela. E você ouvir isso, saber que tanta gente morreu, saber que você conhece alguém que tenha morrido, e mesmo assim você não se protege, você simplesmente parou de se proteger. E aí é fácil, eventualmente, jogar essa culpa até na flexibilização, porque a partir daí foi como se tivessem dado salvo-conduto. Um salvo-conduto. Né? E as pessoas, agora eu estou livre da prisão domiciliar, eu posso circular na rua desesperadamente e aglomerar e tal. Irresponsavelmente. Irresponsavelmente, infelizmente. Agora, Daniele, a gente vê, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal delegou para estados e municípios e tirou, de certa forma, o controle do governo federal, mais precisamente do Ministério da Saúde, eu acho que o descontrole começou ali, né? Sim. Porque tem prefeitos de todo jeito, de todo tipo, um que acredita ou que não crê em nada, o cara que não acredita em porcaria nenhuma, e ele é absolutamente e completamente irresponsável. Se ele é irresponsável com os negócios públicos, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo ainda em fase de apuração, de desmando de dinheiro, de falta de controle, de falta de tudo, né, por parte do cara que deveria cuidar dos órgãos sanitários, dos órgãos da saúde, né, que é o caso da Secretaria de Estado de Saúde aqui do nosso estado do Rio, que deu aulas e mais aulas de negligência e de irresponsabilidade, além de desonestidade desempreada. A gente fica pensando assim nos lugares mais longínquos do Brasil, que é um país continental, né, de dimensão continental, o que pode estar acontecendo por aí? E que a gente não está vendo. A gente não está vendo. Você pode estar lá nos confins e, com certeza, ali, se bobear, o Covid ainda nem chegou plenamente. A gente, se bobear, ainda não teve nem primeira onda. Pode ter acontecido isso. É possível. Né? Você vai lá, vamos pensar aqui, que nós vivemos na região principal, estamos aqui na região sul. Né? Exatamente, estamos no Rio de Janeiro. Mas se você for pensar lá para dentro, floresta amazônica, como é que é lá? A gente sabe, Manaus, nesse momento, o prefeito de Manaus está esperando uma posição do governador para fazer um novo lockdown.
Manaus, que está no centro. Aí a gente fica pensando... Prefeito Arthur Virgílio. Sim, já está sendo comentado isso. E aí a gente pensa assim, imagina para esse interior, que a gente não faz ideia, porque a gente daqui não faz ideia da distância, certo? Eu sempre falo, o vírus ele não tem CEP, então ele está voando para todo lado. Mas esse pessoal, eventualmente, pode nem ter passado nem pela primeira onda ainda. E aí isso vai e volta. A gente está observando. A pandemia começou lá pela China, veio para a Europa, chegou nos Estados Unidos, Américas e tal, voltou para a China, voltou para a Europa, ele vai e volta. É como se fosse um desenho de infinito. Vai e volta. Você está querendo me dizer que a primeira onda não chegou em muitos lugares? Está dizendo que a primeira onda pode não ter chegado em muitos lugares do Brasil e que quando chegar, esse pessoal se movimentando pode trazer para São Paulo, trazer para o Rio, trazer para Minas a segunda onda vindo lá da primeira, é isso? É possível, é possível. Além desses que estão aqui se insubordinando. Exatamente. E além disso, a gente tem questão de reinfecção, que é uma questão real já, né? A gente está lidando com vírus. Então, o que a gente tem que saber é que existe sim reinfecção por outros vírus, esse a gente está começando a ver, já tem alguns casos já publicados. Eu já recebi em consultório pacientes que tiveram Covid, que fizeram a sorologia e apareceu lá o anticorpo IgG, que hoje já é famoso, todo mundo já sabe do que se trata, que é o anticorpo que aparece quando você teve a doença. E esse paciente, depois de algum tempo, ali uns 90 dias, ele voltou, fez uma nova sorologia, aquele IgG já estava negativo de novo. Então, e ele estava pensando que estava imunizado. Que estava imunizado por resto da vida, né? E a gente já começa a observar isso. Esses pacientes eles já estão voltando, né? Os pacientes que tiveram Covid lá no começo da pandemia. Estou falando de março, abril, que é quando a gente teve ali aquele boom. Esses pacientes agora eles estão em acompanhamento e hoje a gente já começa a observar isso. Então tem isso. Tem o paciente de reinfecção, tem o paciente que não teve contato, tem esse pessoal que a gente não tem, apesar de ter toda a notificação do Ministério da Saúde, é uma doença de notificação compulsória, a gente consegue ter dados, quem quiser ter esse acesso é só entrar no site do Ministério, no site da Secretaria Estadual de cada estado do país, enfim, a gente está no Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual, dos municípios, a gente tem acesso aos números, mas é muito possível, sim, haverem locais no país inteiro, gigantesco, um país continental, como tu falou. Agora, a ciência, os cientistas, os estudiosos, mesmo nós estando diante de um vírus recente, né, hoje já não tão desconhecido, né, não estão trabalhando nisso, mas já existe a previsibilidade, já estava existindo, da reinfecção. Sim. Como é que a gente pode explicar se já existia a previsibilidade de reinfecção, que o vírus poderia retornar, governos desmobilizando hospitais de campanha, desmontando o hospital de campanha, que era para deixar ele tá bom, diminuiu, foi até quase zero, aí desmonta tudo e quando monta novamente, não é um negócio assim de difícil entendimento? É inacreditável. Hospitais que foram montados e que não funcionaram, simplesmente foram montados e aí a gente tem toda essa situação aí de corrupção envolvida. A gente sabe que existe aquela máxima que quem rouba da saúde rouba um dinheiro maldito. E aí monta-se hospital, compra-se equipamento, nesse momento a gente não está lidando com equipamento barato, a gente está lidando com respirador, que é equipamento caro, montagem de CTI é um ambiente caro, esses pacientes usam oxigênio, o uso de oxigênio é caro, fora as outras situações profissionais, enfim, eu não estou nem falando disso, eu estou falando de poucas coisas que a gente utiliza, isso é muito caro. E aí essas pessoas aproveitam o momento para ganhar em cima disso. Isso é um absurdo, isso que está acontecendo. E aí agora a gente pensa numa segunda onda, pensa em novos casos, já tem os relatos aí de CTI, os CTIs como um todo já ficando com suas vagas completamente ocupadas, CTIs e ambientes de Covid, né, que os hospitais separaram essas alas que já tinham sido desativadas, elas estão sendo reativadas e já com a sua ocupação máxima, nesse momento. E
esse pessoal que desfez de equipamento, desfez de hospital de campanha, agora vai ter que gastar de novo? Muitos foram doados. Pois é, até. aí doou. E agora vai fazer o quê? Vai comprar de novo, vai fazer tudo de novo. Então, quer dizer, você gasta e regasta uma coisa que ainda não tinha nem sido totalmente resolvida. Hoje, decorrido aí meses, né? Quantos meses já? São 6 meses e meio, Quase para 7 meses do primeiro caso aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Você acha que profissionais de saúde já estão sabendo lidar, não digo os especialistas, quero aproveitar, não estamos falando de especialidades, agradecer a presença aqui da infectologista Camila Ribeiro, que te acompanha aqui, está aqui nos estúdios da CNT, agradecer grandemente, que é uma profissional super dedicada nessa área da infectologia. Mas como é que, tirando os profissionais que já conhecem, que já identificaram o vírus, que já sabem comandar, que já estão dando orientações para médicos e para enfermagem e para o pessoal de apoio, aprender a lidar, e olha que são poucos pneumologistas no Brasil inteiro, infecto também. Uhum. Todo o pessoal da medicina que está operando nesses hospitais de campanha, hoje, quase 7 meses depois, já estão preparados para encarar, para conviver e para ter sucesso no acompanhamento médico? Hoje, assim, como eu disse, ainda é doença nova, né? Ainda a gente não, na medicina, a gente não pode achar que um prazo de 6 meses é o suficiente para a gente saber tudo sobre determinada doença. Infelizmente, a gente tem que ter muita perda, tem que ter muita pesquisa, muito estudo, para a gente conseguir chegar a algum ponto de entendimento. Mas, se a gente comparar lá com o começo, né, lá na época do carnaval, quando a gente começou a ver essa coisa toda, hoje, esses profissionais que lidam diretamente, não necessariamente são especialistas, porque existe aí uma grande gama de clínicos gerais que atendem nos hospitais direcionados para a Covid e tal. Hoje, sim, já tem um preparo maior, já tem um entendimento um pouco melhor do que acontece. Não necessariamente a especialidade em si, a gente está vendo aí, esses pacientes têm lotado os consultórios. Eu brinco falando que agora todo mundo quer ter um pneumologista de estimação. Antes não, ninguém nem sabia o que era pneumologia. Infectologia, então, nem se fala. E hoje não. Mas os outros colegas das outras especialidades, hoje a gente já tem um entendimento um pouco melhor da doença. As universidades poderiam estar atuando nessa área, mas infelizmente com as restrições muito ficou reprimido, né? Sim, sem dúvida. Eu queria falar contigo a respeito desse avanço da vacina, porque tem uma galera aí, tem um time crescente que estão falando muito contra a vacina. O cara que não vai se vacinar e quer convencer o outro, desde aquela época da vacina de sarampo, da gripe, não, da gripe também, que disse que a vacina matava velhinho. Sim. Depois ficou apurado que o velhinho sempre vai morrer, né? Então, o nosso caminho é esse. Né? Se chegou lá, eu já vou no caminho do velhinho. Então, se eu vou tomar uma vacina e eu vou morrer de outra coisa, de que não tem nada a ver com a vacina. Mas muito se falou sobre isso, né? Na época, acho que o ministro da Saúde era o ministro Serra. É isso? Serra. José Serra. E o Brasil, e mais o brasileiro ou o latino, não sei, tem uma mania esquisita de acreditar naquilo que está rodando e ele pega aquilo como se fosse verdade. Corre risco de muita gente não querer se vacinar de verdade ou só blá, blá, blá? Eu acho que esse risco é real. Existe sim uma corrente grande de pessoas contra vacinas em geral, e isso daí ele ganha um determinado contorno, principalmente quando você tem aí, igual o caso que a gente vê agora, são várias correntes, né? Tem a universidade, tem vários países já fabricando, já fazendo pesquisa para vacina.
e aí começa uma vacina, já dá um efeito colateral ainda em fase de teste, a outra vacina fabricada na China, que as pessoas já têm um certo receio, já tem essa história do vírus ter vindo de lá, e aí as pessoas, além dessas que já não querem se vacinar e não se vacinam para nada, né, não se protegem de nada e também não se, mais uma vez, não se preocupam com quem está do seu lado. É o mesmo comportamento daquele que não usa máscara, é o comportamento do cara que não quer se vacinar. É a mesma coisa. E aí tem esse pessoal e tem um pessoal que fica descrente da vacina estar vindo de um local onde efetivamente começou a história. Isso é uma coisa. Aí a gente já tem as outras vacinas. Tem uma que está nos Estados Unidos, outra da Inglaterra, aí tem a da Rússia. Mas o maior problema que talvez seja o tempo de fabricação, o tempo de pesquisa, porque isso leva muito tempo. Uma vacina, para ela ser aperfeiçoada, tem aí pelo menos de 3 a 5 anos de pesquisa. Pode acontecer que a vacina venha a ser lançada, aplicada, liberada, e depois a própria vacina seja modificada numa segunda vacina? Sim, pode acontecer isso? Pode acontecer. Em razão da pressa, ou da necessidade? Não, eu imagino que não. Eu imagino muito mais pela mutação viral, tal como acontece na vacina de gripe, que todo ano você tem que fazer a revacinação. Todo ano tem campanha. Da influenza, né? Da influenza. Todo ano você faz nova vacinação, porque o vírus modifica de ano a ano, ele vai modificando. Pensando que é vírus, mais uma vez você vai pela mesma linha de raciocínio. Então, você vai ter a primeira vacina, né, essa agora, que, enfim, está todo mundo buscando aí, e depois essa vacina, possivelmente, cada ano vai ter que haver revacinação, porque o vírus vai modificar. Vou pedir licença a você para o intervalo, e daqui a pouco queria propor, entre outros assuntos, a gente falar da flexibilização com relação às escolas, colégios, universidades. Você vai ver daqui a pouco, acompanhar com a gente essa entrevista com a médica pneumologista Daniele Vasconcelos. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Estou conversando com a médica pneumologista Daniele Vasconcelos. Doutora Daniele, vamos falar dessa flexibilização. Muitos empresários da educação têm colocado essa pauta em vários municípios, em diversos estados do Brasil todo, do retorno às aulas. É precipitado, é precoce, está no tempo certo? Qual é a sua opinião a respeito? O que a gente tem aí? São 2 grupos, basicamente. Você tem grupos de universidade, que é adultos, e tem um grupo das escolas primárias e secundárias, que aí a gente envolve criança e adolescente. Na questão universidade, com relação à contaminação, essa coisa toda, a gente tem, talvez isso seja um pouco menos problemático, porque já é adulto, eventualmente já deveria ter, né, aquela coisa da consciência, de distanciamento, uso de máscaras e tal, o que também não quer dizer que não haja contaminação. Mas na universidade a gente já pensa isso. Com relação à escola infantil e de adolescente, talvez mais o público menorzinho, maternal, jardim, enfim, a gente tem aquela dificuldade de controle.
Isso é fato. Você pegar uma criança de 2, 3 anos de idade, ficar ali, o professor, assistente, não chegar ali, não ficar, não pegar no colo, não ter o contato direto, isso é quase impossível, né? Por mais que você ensine essa criança e tal. A partir daí, os maiores um pouco, a gente já consegue fazer essa distância, mas mesmo assim é difícil. Porque a criança, ela não tem esse pensamento de que vai, se eu não apertar a mão do coleguinha, eu não abraçar, eu vou pegar ou não vou pegar a doença. Por outro lado, tecnicamente falando, a gente sabe que as crianças, efetivamente, elas não fazem parte do grupo assim, de maior contaminação. De fato, o vírus ele pega menos em criança, né? Não quer dizer que não pegue. A gente tem hoje já algumas outras complicações, além disso, já é sabido. Mas a gente tem a questão que essa criança, ela vai fazer um contato na escola com outras crianças e com profissionais da escola, com funcionários. No caminho da escola também. No caminho, enfim, tem todo um trajeto. E depois ela retorna para o ambiente domiciliar, certo? Então, ela vira uma carreadora. Tal como se falava lá no começo, que se pedia, vovô e vovó não vai visitar o netinho, certo? A criança fica dentro de casa e o idoso fica dentro de casa. Então, a gente pensa que talvez, até justificando essa coisa do aumento de casos, realmente, a minha opinião é de que talvez seja precoce o retorno. Aí as pessoas falam, mas já abriu bar, já abriu shopping, essa criança já vai para shopping, já vai para praia, já vai para isso, já vai para aquilo. Ok, mas ali a gente tem esse outro ambiente que se a gente consegue privar um pouco mais isso e se a gente pensar que o ano letivo já está faltando aí um pouco mais de 35 dias para encerrar, talvez seja muito mais cuidadoso e cauteloso a gente esperar. Efetivamente o ano já acabou, né? Estou percebendo que alguns prefeitos, alguns governadores estão cedendo. Sim. Existe não sei se é uma pressão, é uma pressão, né? Sim. Vamos abrir? Sim. Já abriu, o que você falou, abriu isso, abriu aquilo, vamos abrir o colégio. Por que não abre o colégio? Por que não abre? Uma impressão que isso nos estabelecimentos particulares. Sim, exatamente. No público é ainda mais grave. Porque quando a gente está pagando, a gente exige mais. No ensino público, que é dividido, compartilhado entre estados e municípios, o estado comanda a rede, claro, estadual de ensino, e o município a rede primária. E esse domínio, essa divergência, esse domínio individualizado, porque foi tirado, vamos voltar lá, foi tirado o comando era do governo federal. O ministro da Educação ia falar quais são as normas. Isso foi tirado do comando do governo federal, do poder central, tudo é no poder central, sim, mas nesse caso o Supremo Tribunal decidiu que o presidente ou o governo federal não vai se meter nisso, que vai resolver prefeitos e governadores. No caso da reabertura dos colégios, num ano de eleições municipais, prefeitos têm cedido a qualquer tipo de pressão política, pressão de mãe, de pai, pressão de colégio, de sei que vamos abrir. Isso pode causar um transtorno e pode ser uma contribuição para essa chamada reinfecção. Você concorda com isso? É verdade, existe um viés político muito grande. Como você falou, ano eleitoral, eu acho que até essa coisa de falar numa escola particular existe uma pressão, porque se paga, mas a escola pública você não paga diretamente. É, verdade. Mas o pensamento é esse, né? Que é uma escola gratuita, e na verdade não é. Você paga a escola pública, todos pagamos. Então, o que tem muito também é essa coisa a política, ela parece que ela sobrepõe a questão técnica. O que a gente vê muito aí,
apesar da gente ouvir aí um prefeito, um governador falando que ouviu o médico ou o epidemiologista, enfim, que ouviu pesquisa, que fez isso, fez aquilo, a gente não é tão consultado assim, certo? Do que a gente está vendo, do que a gente está recebendo, certo? É muito fácil falar e tomar decisões sentado atrás de uma cadeira. E dá a impressão que quando um prefeito decide, o prefeito decide abrir, por exemplo, nós estamos aqui na Baixada Fluminense, aí tem, vamos citar, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu, são municípios contíguos, né? Aí tem Coladinhos. O de Nilópolis resolve abrir, o de Mesquita fala, não vou abrir, o de Nova Iguaçu fala, abro. É como se tivesse uma barreira, né? Mas só que não essa vem pra barreira cá, né? inexiste. Inexiste. Não Como existe. assim? Não tem CEP. Você não tem uma barreira, você não tem um muro, você não tem uma placa de acrílico. Não tem aquela placa de acrílico, não tem um face shield. Aqui não passa que não. protege, aqui né? Aqui é outro município. Não existe isso. Não, você tem esses três, mas pode Sim, ser também qualquer um outro. Magé, Qualquer um Duque de outro. Caxias e São João de Meriti. Qualquer O um. Rio de Janeiro, que faz limite Como com vários outros municípios. E aí a gente vê uma decisão aqui no município do Rio que não pode abrir, aí vai no município vizinho, pode abrir. E aí como é que funciona isso? Isso E é ficam- reflexo da falta de comando, falta do comando de geral, comando. né? Tem que ter o comando Sim, geral. Sim, Aí cada um fala uma coisa. Ficou muito fatiado Sim. isso. Cada um quer ser o dono. Cada um quer ser o dono do Covid. Essa é a questão. Cada um quer ser o dono. Então quer ser o dono da cura, quer ser o dono da resolução, Dono da vacina. dono da vacina, mas não é o dono da decisão. Não é o dono da decisão. Se você chegar hoje e perguntar, abre ou não abre, ninguém quer responder isso. Ninguém quer responder. E ninguém responde. Dificilmente você vê alguém pega falando... a caneta e o papel, escreve aí. Escreve aí que você abre. Você vai ser responsável pela morte de quantos? Você não quer ser responsável. Mas, ao mesmo tempo, você quer abrir, porque tem um interesse por trás daquilo dali. Algum interesse há. Daniele, na questão do transporte, não existe um trem para cada um, Pois é. né? Claro. Não existe um ônibus para cada um. Né? São transportes, como o nome já diz, coletivos. E essa conversa fiada de marcar ponto para ali e para cá, é de difícil controle também, né? Tem muito, muito. Concorda que tem que ser a conscientização de cada pessoa, que o cara já saia de casa consciente de que ele vai entrar num transporte coletivo e que o outro também tem que ser consciente, e o outro ser consciente, e o outro ser consciente. É por aí? É na por mão aí. é na mão da gente, na mão de todos nós? Isso está na mão de todo mundo, né? As pessoas elas têm que ter essa consciência. Ah, mas é porque eu ando num ônibus lotado. Tudo bem, mas você anda num ônibus lotado e use sua máscara. Mas o cara que está do teu lado não usa e fica ali e o outro não está usando. E é o que a gente está vendo. Lá atrás, todos com medo, todos usando. Hoje, a gente já não vê mais isso. Hoje é o contrário, a gente consegue contar quantas pessoas estão usando máscara na rua. Já inverteu isso. Antes não, vê aquele monte de gente. Hoje não. Você vê ao contrário, que é de 10 você vê 2, 3 de máscara, né? Ou 2 de máscara, um com a máscara no queixo, enfim. E o resto tudo andando sem máscara. Então, doutora Daniele, o diagnóstico, né, falando na sua linguagem, na linguagem médica, o diagnóstico da responsabilidade de cada um, ele ultrapassa todos os conceitos de que a lei determina isso, vou fiscalizar, não pode, vou fechar a praia, Sim. não vai mergulhar, só pode ficar na areia, na água, na areia não, como se a gente pudesse pular do calçadão para a água, o mar, sem passar pela areia, né? É improvável e acabou fazendo água, né? Acabou são não dando certo. determinações ridículas, né? Porque Então, como é que você faz o isso? chamamento é para a responsabilidade pessoal e da família. Pessoal, da família. É responsabilidade de cada um. A gente não pode mais ter esse pensamento, porque eu dependo do governo para falar o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer. As pessoas, elas de fato precisam se conscientizar de que a gente ainda está de frente com um vírus que a gente não conhece perfeitamente,
Mas você é pessimista, você pensa que realmente não tem resolução. Não é isso. Você é contra a flexibilização? Não, não é isso. As coisas vão voltar às suas atividades, as pessoas vão voltar às suas atividades, vão voltar a trabalhar, o comércio abrir, a escola abrir, tudo. Isso vai voltar. Mas o maior problema é que quando isso abre, as pessoas não respeitam esses pontos de controle, de cuidado. Elas relaxam. Você acha que é improvável ou pouco provável que na abertura, por exemplo, do Maracanã, para um Fla-Flu, a torcida do Flamengo, a torcida do seu Fluminense, vai se comportar de forma um aqui, outro ali, quando... É claro que não, né? Gol do Flamengo. Gol do Flamengo eu não sei, mas gol do Fluminense todo mundo vai pular um por cima do outro. E essa ideia de se abrir os estados é mais ou menos, na sua opinião, Sim. Perigosa tanto quanto a abertura das escolas? Acho que até mais, né? Até mais. É muito estranho você ouvir um governante falando que você quer abrir um estádio de futebol para fazer um teste e colocar 10, 20 mil pessoas. Não, vamos fazer um teste para ver se isso funciona. Não dá para compreender o que passa nessa cabeça. Está jogando para a torcida, né? Exatamente. Né? Fala assim, vamos testar aí, você vai Quem lá, quer testar? vai assistir seu time e volte 15 dias depois, ou antes até, porque pelo período de incubação. Então, assista um jogo e receba um Covid de graça depois. Poxa, é surreal você jogar a vida, né? Jogar com isso, sabendo que ela é um sopro, certo? Então, não vale a pena, né? Estou conversando aqui, o programa está terminando, com a médica pneumologista Daniele Vasconcelos. Daniele, mais uma vez aqui no nosso Fala Baixada. Você tem estado presente em diversas emissoras de rádio, de televisão também, né? Em palestras, muito requisitada nesse momento em razão da sua especialidade, né? É verdade, é verdade. Como eu disse, somos poucos pneumologistas, mesmo falou, somos poucos pneumologistas. Hoje, nosso trabalho está sobrecarregado. No Brasil? No Brasil? 5.600 municípios. Não, 5.600 municípios. Tem quantos pneus? 4.040. Só tem 4.040? Que é isso, gente? 4.040. Que é isso? Reconhecidos pela sociedade. E aí, assim, esse pessoal hoje está aí tentando ajudar e resolver da melhor forma. É uma situação muito difícil, ainda é. É claro que a gente não tem hoje a mesma situação que a gente tinha lá no começo, mas, infelizmente, o que está acontecendo é isso. A gente teve essa história do feriado, agora em outubro vai vir outro feriadão, né? A gente ainda tem aí uma sequência de feriados e o que a gente pensa sempre assim, quando há essa questão de grande aglomeração, a gente espera aí os 14 dias pós e é quando a gente começa a ver o aumento, é o que está acontecendo. Infelizmente, é isso que a gente está de frente. Os pneumologistas, infectos e todo o outro pessoal de CTI, enfim, que está recebendo muito esse pessoal de Covid, a gente está trabalhando em cima Corta o coração da gente quando vê qualquer pessoa perdendo a vida, sim, mas quando vê um salvador de vidas, é um pessoal da área de saúde perdendo vida na luta sem contra dúvida. Esse maldito Covid, né? Tive amigos que morreram, e isso é surreal. A gente hoje, uma outra coisa que está acontecendo um bocado, talvez até já pela exaustão de trabalho, casos de profissionais de saúde aumentando também, contaminados e tal. Hoje a gente já vê isso um pouco mais, talvez até pelo cansaço, e câncer é extremamente cansativo, cuidar dessa área, de cuidar desse pessoal. A gente usa equipamento de proteção individual, muito mais até do que outros profissionais, porque, enfim, é necessário. E chega um momento que você cansa, né? Qualquer um cansa. E é triste, a gente vê aí médico, vê enfermeiro, vê fisioterapeuta, todo o pessoal de área de saúde, enfim. Quando a gente vê um desses perdendo a vida... Sofre junto com o paciente. Imensamente. Até mais, a gente fica num luto que demora a passar. Não é fácil, não. Daniele, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Fala Baixada.
Estou muito orgulhoso cada vez mais de você. Obrigado de coração, viu? Tá, joia. Agradeço o convite. Espero que vocês todos que estão assistindo, que pensem bem quando sair de casa. Não é que vocês têm que ficar trancados dentro de casa, mas vai sair, bota a máscara, né? Enfim, incomoda, não é legal, a gente não tem hábito, hoje até mais um pouco. Mas assim, eu acho que isso é uma forma que vocês têm de proteger a si próprios e aos seus, né? Aos seus familiares e amigos. O Fala Baixando é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.